Meus caros irmãos em Cristo, sintam-se cumprimentados. Antes de começarmos com a nossa reflexão deste domingo, vamos pedir a força do Espírito Santo para que possa nos assistir. Oremos. Deus Pai Santo, vós que sois a fonte da bênção, vos pedimos que derramai a vossa bênção sobre nós e nos conceda a força necessária para continuarmos a remarmos neste mar existencial. Vos pedimos que derramai a vossa bênção para cada um e uma das nossas irmãs e irmãos que estarão a assistir a esta reflexão. Vos pedimos, Senhor, que sempre estejais conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Pedro José Mar, apóstolo da Eucaristia, rogai por nós. Meus caros irmãos em Cristo, mais uma vez, sintam-se cumprimentados e dizer que estamos no terceiro domingo do tempo comum. As leituras deste domingo nos ajudam a percebermos qual é o nosso papel como cristão na sociedade, nas nossas casas. A primeira leitura deste domingo é tirada do livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 5 e 10. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 29 a 31. E o Evangelho é tirado do Evangelista São Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Meus caros irmãos, hoje celebramos o terceiro domingo do tempo comum. O Papa Francisco propôs que este domingo fosse o domingo em que nós veneramos a Palavra de Deus. Portanto, é o domingo chamado o Domingo da Palavra de Deus. Sendo assim, a mensagem de hoje nos ajuda a aprofundarmos no conhecimento da Palavra de Deus. Devemos ter a fé na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é alimento para nós que somos cristãos. Devemos nos familiarizarmos com a Palavra de Deus. Devemos nos alimentarmos com a Palavra de Deus. Devemos usar a Palavra de Deus como nosso BI, devemos usar a Palavra de Deus para iluminar o nosso caminho, devemos usar a Palavra de Deus nas nossas famílias, devemos ler a Palavra de Deus, devemos ensinar os nossos filhos, devemos partilhar com os nossos amigos, devemos partilhar a Palavra de Deus nos nossos grupos. Ao fazermos isso, estamos, portanto, a aprendermos a fim de pormos em prática aquela que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o próprio Deus que fala conosco. Na Palavra de Deus é Deus que vem falar conosco através da sua Palavra. A Bíblia contém a Palavra de Deus. É Deus que quer comunicar a nós a sua Palavra. Por isso, meus caros irmãos, coloquemos em prática essa escuta. É por isso que, meus caros irmãos, hoje vamos ouvir de que é necessária uma conversão. Na primeira leitura nós aprendemos sobre a misericórdia do nosso Deus. O nosso Deus sempre está aberto para receber todo aquele seu filho que se reconcilia, que reconhece que eu errei, procura o caminho da conversão e Deus sempre está aberto para lhe receber esse filho. Jonas, quando recebeu a mensagem para ir anunciar a palavra de Deus em Nínive, ele não estava feliz, porque ele gostaria que o povo de Nínive passasse uma punição pela parte de Deus. Por isso ele não aceitou. O motivo é que os ninivitas pertenciam ao império assírio. É o que acontece muitas vezes para conosco. Muitas vezes nós não gostamos quando o nosso inimigo está a progredir. Quando um inimigo nosso, uma pessoa que nós não gostamos, faz um erro e é perdoado, nós nos sentimos mal.
Isso não é cristão. Deus está aberto para perdoar todos aqueles que se arrependem. Muitos de nós afirmamos que nunca vou perdoar esta pessoa. Não podemos fazer isso. O perdão é uma caminhada. Devemos tentar. Se somos cristãos, nunca podemos fechar o nosso coração sobre o perdão. É um caminho duro, mas sim, é necessário, porque nos liberta. Quando afirmamos que eu nunca vou perdoar essa pessoa, estou a dizer que eu aceito sofrer para sempre. A grande lição que o povo de Nínive está nos ensinar hoje é a disponibilidade, ouvir que Deus vai os punir e eles estarem prontos para colaborarem. Quando escutaram a mensagem vinda do profeta Jonas de que seriam destruídos, eles não levaram, portanto, como fosse uma brincadeira. Eles levaram a sério e se converteram. E você e eu, quantas vezes nós fomos duros nos nossos corações? Ouvimos tantas vezes mensagem de alerta, mas continuamos no mesmo espaço. Não fazemos nenhum esforço de conversão. Então nós somos os piores. Os nossos irmãos, os pagãos, quando escutam de que Deus é Pai, Deus está pronto para perdoar, eles se convertem. E nós é um caso sério. Todos os dias, todos os domingos vamos à igreja, mas não colocamos a peito a palavra de Deus. Estaríamos na mesma situação como esse povo de Israel, que pensavam que tem Deus consigo, mas no seu coração não tinham. Deus estava longe deles. Mas os ninivitas, eles sim abriram-se para poder receber o perdão de Deus. Nós, como cristãos, devemos sempre estarmos abertos para escutarmos a palavra de Deus e, se for possível, mudarmos, ajustarmos aquilo que não vai bem na nossa vida cristã. A segunda leitura de hoje nos convida a não estarmos colados com os bens materiais. Os bens materiais nós vamos deixar nessa terra. Portanto, devemos colocar primeiro nos nossos corações Deus, e os bens materiais não podem bloquear a nossa vida cristã. Os bens materiais não podem nos ofuscar com a nossa relação com o nosso Deus. Não podem nos proibir que nós estejamos unidos com o nosso Deus. Os bens materiais devem nos ajudar a conhecermos a fonte de onde provém esses bens. Os nossos bens não são fruto da nossa capacidade totalmente, mas sim é uma bênção que nós recebemos de Deus. Deus é que nos abençoa para que nós tenhamos esses bens. Sendo assim, nós devemos agradecer a esse Deus que nos oferece esses bens. E quando nós fechamos-nos pensando que nós temos a capacidade de possuir os bens, então estamos enganados. Estamos a fechar a bênção. Estamos a fechar o canal que Deus usa para poder nos abençoar e para poder nos ajudar a termos progresso nas nossas vidas. O Evangelho de hoje nos convida para a conversão. A conversão significa uma mudança. É necessário mudarmos a nossa forma de percebermos o nosso Deus. Muitas vezes nós pensamos que somos cristãos, acabou. A conversão deve ser um processo diário. Cada dia devemos analisar a nossa vida. Devemos construir a nossa relação com o nosso Deus. A vida é dinâmica. Nunca podemos estarmos estáticos, porque nós temos todos os sacramentos regularizados, então dizer que a minha vida está resolvida. Não. Devemos mudarmos. Cada dia um exame de consciência e depois sempre procurarmos saber onde estamos errados e nos corrigirmos. A conversão significa uma mudança radical.
no pensamento, uma mudança radical no nosso coração, uma mudança radical na aceitação da palavra de Deus, uma mudança radical na vivência da palavra de Deus. Conhecer o catecismo somente não basta. Conhecer os mandamentos não basta. Conhecer as leis da igreja não basta. É necessário agir, é necessário pôr em prática essas leis. Ao pormos em prática, estamos sim a nos convertermos. Estamos a afirmar que eu pertenço a Deus. Eu sou cristão. Portanto, é um apelo. A conversão é urgente. A conversão é hoje, pois na morte não há possibilidade para a conversão. Somente se converta o ser vivo. Depois da nossa morte não há possibilidade de conversão. Somente é o julgamento. Então, vamos mudar a nossa vida enquanto estivermos vivos. Esta é a oportunidade que Deus nos concede para podermos reconciliarmos com nosso Deus. E também somos convidados neste domingo a acreditarmos. É preciso acreditar na palavra de Deus. Acreditar significa fé. E hoje nós celebramos o domingo da palavra de Deus. Há uma necessidade de assumirmos a palavra de Deus no nosso coração. Meus caros irmãos, nosso Deus nos ama, o nosso Deus quer que nós mudemos a nossa forma de viver. Não basta dizer que eu sou cristão, eu vou à igreja todos os dias, eu tenho todos os sacramentos regularizados, eu sou bom, eu sou aquilo, conheço todo o catecismo da Igreja Católica de ponta a ponta. Não, é preciso uma mudança. É preciso sim conhecermos, mas também devemos pôr em prática esse ensinamento que nós encontramos nesse catecismo. A todos, tenham um dia abençoado. O nosso Deus nos ama. Devemos sempre estarmos prontos a nos transformarmos, a fim de que realmente sejamos aquele filho amado do nosso Deus. Deus nos ama. Até a próxima.